Chemical Line, com Amanda Carvalho e Ítalo Junqueira. Boa tarde. Iremos retratar uma pauta muito séria na sociedade, em que a química está presente em tudo e não é valorizada. Vamos tratar agora de alimentos orgânicos, com Andressa Araújo, Vanessa Araújo e Anderson Araújo, diretamente de Tamarindo. Boa tarde, Amanda. Estamos aqui no povoado Tamarindo, zona rural de Serrinha, para fazer entrevista com a Eliene, com o tema Alimentos Orgânicos. Boa tarde, Eliene. Boa tarde. Para você, o que são alimentos orgânicos? Alimentos orgânicos são produtos naturais cultivados livres de antibiótico e de fertilizante. Os alimentos orgânicos estão cada vez mais populares na sociedade? Sim, pelo fato que uma boa parte da população está optando pelo modo de vida saudável e nos produtos orgânicos encontra isso. Quais são os benefícios em consumir o alimento orgânico? Os benefícios são, eles não utilizam antibiótico, ou seja, limpam o meio ambiente, não mata animais e em nosso corpo evita dar problema de coração e fortalece o sistema imunológico. Por que os alimentos orgânicos estão cada vez mais caros? Pelo fato de ele ser produzido por pequenos produtores que produzem pequenas quantidades e a demanda dele está muito grande. E com isso tiramos a conclusão que alimentos orgânicos é aqueles que são cultivados de maneira especial, livres de agrotóxicos e que são produzidos em solo trabalhado. Em relação aos alimentos de origem animal, não possuem hormônios e crescimentos, anabolizantes e outras drogas. Muito obrigada, Eliene, por sua entrevista. Agora falando de escassez de chuva com Adriela Oliveira e André Araújo, diretamente de Trocado. Eu vim fazer uma entrevista com o seu Antônio Marques de Araújo, que tem 53 anos, com o tema escassez da chuva. Agora irei fazer algumas perguntas. O que é preciso para combater a escassez da chuva? Não matar a natureza e nem poluir. Realmente, o senhor está tendo prejuízo por causa da falta da chuva? Sim. Com a estiagem, já perdi 2 ovelhas e as plantas já morreram um bocado. Porque antigamente chovia mais do que agora? Porque o homem já estou a natureza e agora ela corre. Qual é o local que ocorre mais a escassez da chuva? No Nordeste sempre Consequências da mudança climática. problemas sociais. Concluindo nossa entrevista, qual tipo de chuva nós precisamos? Uma chuva forte e calma. Iremos fazer uma entrevista com um trabalhador rural. O que é preciso fazer para combater a escassez da chuva? Preservar o meio ambiente. Ultimamente o senhor está tendo prejuízo por conta da falta de chuva? Sim. As plantações de milho, feijão morreram e até os animais. Antigamente chovia mais que agora. Por causa da preservação das fruteiras e da floresta Qual local que ocorre mais a escassez da chuva? no Nordeste. Quais seriam as consequências imediatas das mudanças climáticas? A falta de chuva e o sol muito quente. Que tipo de chuvas precisamos? Uma chuva regular na devida estação do ano. Aqui com o agricultor para entrevistar ele. E eu quero saber do senhor o que é preciso fazer para combater a escassez das chuvas. Mantê-las sempre em boas condições. Ultimamente o senhor está tendo prejuízo por causa da falta da chuva? Sim, os tanques secos e precisamos de comprar água para os animais não morrer. Por que antigamente chovia mais que agora? Porque antigamente havia árvore, limpeza e plantação. Hoje não mais, é só falta de vegetações. Qual é o local que acontece mais a escassez das chuvas? No Nordeste, local mais quente, onde acontece a grande falta da chuva. Quais seriam as consequências imediatas das mudanças climáticas? O preço da água sobe e todos nós pagamos as contas. Muitos que não têm água pagam pelo aumento. Que tipo de chuva precisamos? Uma chuva equilibrada, sem danos e sem estrago. Para concluirmos a nossa entrevista, o senhor poderia fazer um aboio referente ao assunto? Sim. Vou jogar uma toada, olhando a situação, para falar a condição do nosso sertão, que sofreu muitos animais, a gente encontrou no chão. Falta d'água e comida sempre
lembro o que aconteceu. Muito tempo de só, esses animal morreu aí. Da atualidade, Química e Meio Ambiente, com Elis Almeida e Dalene Carvalho, diretamente de Tamarindo. Estamos falando diretamente do povoado de Tamarindo. Vamos entrevistar a Eliane Ferreira sobre o tema Química e Meio Ambiente. Boa tarde, Eliane. O que você entende de Química e Meio Ambiente? Química e Meio Ambiente é o ramo da química que estuda as transformações ambientais, ou seja, o processo químico que ocorre no meio ambiente. Você acha que a química, mesmo tendo seus benefícios maléficos, ela pode contribuir de alguma forma? Sim. A química é essencial, pois soluciona grandes questões globais, como a demanda energética ou as mudanças climáticas. A química no meio ambiente tem algum resultado maléfico? Sim, a poluição do ar, da água, das nossas florestas. Como você defenderia o meio ambiente? Eu defenderia o meio ambiente não jogando lixo nas ruas e fazendo a coletagem do lixo para depois fazer a reciclagem. E não desmatar as nossas florestas para não acabar com a fauna. E com isso concluímos. Hoje, uma das grandes missões do cientista da química é encontrar soluções para as consequências deixadas no meio ambiente pelo aumento descontrolado do consumo. Em todas as ciências da química na Terra, ela sempre contribui positivamente, mesmo tendo seus benefícios maléficos. Fiquem com os comerciais. O que é a química? Há milhares de anos, os humanos aprenderam que o fogo, além de queimar, pode transformar as coisas. Aprenderam a cozinhar os alimentos para mudar sua textura e sabor, a cozinhar barro para fazer recipientes mais resistentes e a fundir e misturar metais para conseguir materiais mais fortes. Sem saber, os seus antepassados já estavam usando química para transformar a matéria. Porque a química é a ciência da matéria. Átomos, moléculas, matéria. Isso é a química. Voltamos mais uma vez com o Jornal Química Online. Da química dos fármacos para os hospitais, com Jamile Junqueira e Gabriela Lima, diretamente de Boa Vista. Bom dia, nós iremos falar sobre a química dos fármacos. Eu sou Jamile E eu sou Gabriela. Os fármacos têm grande ligação com os cosméticos. Os cosméticos utilizam composição química para serem produzidos. Como a Gabriela falou, os cosméticos são reproduzidos em laboratórios, mas os remédios também eles são criados em laboratórios, tem um longo processo de testes. E a gente entrevistou a farmacêutica Ananda, ela falou um pouco pra gente como que funciona esse processo e a gente enviou algumas perguntas para ela via WhatsApp, porque a gente não tem contato direto com ela. Aí a gente mandou algumas perguntas para ela, ela respondeu. Aí nós vamos acompanhar agora a entrevista. Olá, meu nome é Ananda, eu sou farmacêutica e eu vou responder aqui as perguntas que vocês me mandaram. A primeira pergunta é assim: dados apontam que fármacos são drogas lícitas e são usados para trazer o bem. E quanto ao mal que podem causar, como a morte? Bem, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, os medicamentos podem trazer efeitos maléficos e causar morte quando eles são utilizados de maneira incorreta. Por exemplo, quando o indivíduo utiliza o medicamento numa posologia errada, que vai causar superdosagem. Também devem ser observadas condições especiais dos pacientes, como insuficiência renal, insuficiência hepática, presença de alergias, gravidez, lactação, que são condições que necessitam de ajuste de dose ou que alguns medicamentos não podem ser administrados. Então, antes de utilizar o medicamento, vários pontos devem ser observados para saber se o indivíduo pode utilizar este medicamento ou não e quais as condições que ele deve ser utilizado. Os medicamentos, antes de serem lançados no mercado, eles passam por diversos testes que comprovam a sua segurança e eficácia, e eles só entram no mercado porque seus benefícios superam os riscos. Então, é assim, deve-se usar com cautela os medicamentos, são drogas realmente. A pergunta é assim: os medicamentos são produtos tecnicamente elaborados que contêm em sua composição substâncias especiais
as quais são chamadas de princípios ativos. Como isso se explica? Bem, o princípio ativo é a substância que vai produzir o efeito farmacológico no organismo. Por exemplo, quando o indivíduo toma Novalgina, a substância que vai diminuir a dor e baixar a febre é a dipirona, que é o princípio ativo desse medicamento. Quando o indivíduo toma Tilenol, o princípio ativo é o paracetamol, que é o que também vai diminuir a dor, diminuir a febre. Além do princípio ativo, são utilizados outras substâncias que são chamadas de excipientes, que eles são inertes no organismo. Eles só são utilizados para melhorar características do medicamento, como adicionar um sabor a um xarope, corantes que dão cor ao comprimido, ou outras substâncias que melhoram a solubilidade do medicamento, entendeu? Mas o princípio ativo é aquele que tem a ação esperada do medicamento. E a terceira pergunta é a seguinte: o medicamento pode ser usado para vários fins, mas em alguns casos as pessoas se automedicam tomando uma superdosagem e ficando dependentes dessa substância. Como você vê isso em seu cotidiano? Assim, superdosagem é diferente de dependência. A superdosagem acontece quando o indivíduo administra aquele medicamento numa dose superior àquela recomendada. Então, se o medicamento tem uma dose máxima diária de 1,5 grama, por exemplo, se você administra 3 gramas no dia, você vai sofrer de uma superdosagem, o que podem ocasionar efeitos maléficos como a insuficiência hepática, por exemplo. Já a dependência ocorre quando o indivíduo utiliza um medicamento por um certo período de tempo e o corpo fica dependente da sua ação para gerar aquele efeito no organismo. Por exemplo, isso é visto muito nos medicamentos controlados, e por isso que eles são controlados. Eles causam dependência química, física e psíquica. Então, assim, é quando a pessoa só consegue dormir se ela toma uma fluoxetina, um Rivotril ou Cadil, por exemplo, antes de dormir. Sem tomar, ela não consegue dormir, mas se ela toma o medicamento, ela dorme. Isso se chama dependência. E é algo preocupante, né? Porque aquele indivíduo vai precisar sempre tomar aquele medicamento e também vai precisar sempre aumentar a dose do medicamento, porque chega uma hora que aquela dose, por exemplo, 0,5 miligrama não faz mais efeito, tem que aumentar para 1 miligrama, né? E se for aumentando dose, vai chegar uma hora que não vai fazer mais efeito, não vai ter mais dose para tomar, porque já vai chegar numa dose máxima, que aí sim pode ocasionar superdosagem. Então, é uma coisa preocupante, é uma coisa para ser analisada pelo médico, esclarecida ao paciente e também pelo farmacêutico. Tratando-se agora da química e os avanços tecnológicos, com Michel Almeida e Maria Rosivânia, diretamente de Ladeira. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Ítalo. Estamos aqui na comunidade de Ladeira para falarmos sobre a química e o avanço tecnológico. Estamos aqui com o senhor André e ele vai responder algumas questões. Boa tarde, André. Boa tarde. Quais os benefícios que a tecnologia trouxe para a agricultura? Trouxe vários benefícios. Trouxe maquinários para produzir, e também adubos, semente. Tem muitas cargas de terra que sem a semente ela não produz. Tem que colocar o cuidado mesmo para tirar, é importante. Mas como não se tem terra que não
só com ele que tem para acompanhar. E na opinião do senhor, a tecnologia é importante como na sociedade? Mais ou menos, é uma coisa próxima com a outra. Porque todas as duas têm dá benefício, né? Ambas as partes. E os malefícios? Quais são os malefícios? O malefício é aquilo que o pessoal condena sempre na parte do adubo químico. Ele realmente vai ser projetado uma planta impossível da alimentação que a gente vai se alimentar. Esse é o mal que a gente acha. Faz de bem por uma parte e por outra faz mal para a que fica diretamente. Então é isso, pessoal. Boa tarde, André. Obrigada pela atenção. Para vocês, um bom trabalho, viu? Obrigada. Hoje estou aqui com Franci, que ela trabalha um pouco com a informática. Boa tarde, Franci. Boa tarde. Sabemos que sem a química não teríamos essas tecnologias que temos hoje. Então fica claro que ainda não é prioridade implementar tecnologia de ponta. Sim, pois se fosse uma prioridade, a química e a tecnologia seriam bastante avançadas. Talvez estejamos mais exigentes com a maturidade do avanço tecnológico. Qual a dependência que temos em relação a ela? A dependência que temos é em buscar sempre novos produtos, máquinas, objetos tecnológicos, mesmo já sendo bastante avançados, e sempre estamos em busca de novos objetos tecnológicos. Quais os benefícios e os malefícios que a tecnologia trouxe para a nossa sociedade? Temos como benefício as máquinas que ajudam e contribuem bastante com o ser humano. E como malefício também o uso das máquinas, que pode ser bastantes, acabam contribuindo para o desenvolvimento. Muito obrigado, Franci. Amanda, e Ítalo é com você. Para finalizar o jornal Química Online, os alunos Rebeca Queiroz, Emerson Firmo, Tessi Quaresma e Fábio Santiago, da escola Anexa Luísa Carneiro da Silva, localizada no povoado do Subaé, fizeram uma paródia sobre todos os assuntos apresentados no jornal e fizeram o maior sucesso nas redes sociais. Yo. Yeah. Comia. Vamos lá, mano. Yo. Tamo na quebrada. Se liga. Clésia professora, tamo junto. Terceiro ano lá, tamo junto aí, mano. Isso aí. Yo. Segura, mano. Galera. Segura, mano. Se liga, eu vou falar, meu pica. Alimentos orgânicos são cultivados sem pesticidas, sem radiação, pra nós ter uma boa alimentação, irmão. Se liga, meu irmão. Vou falar, esses alimentos são reis, pois eles seguem as leis. Sem proeza, as leis que estou falando são a lei da natureza, real. Sem chuva, o calor nos maltrata. Tudo isso porque desmatamos a mata. Olha lá quanto tempo não chove no meu sertão, João. Tô esperando pra plantar o meu feijão e o meu milho pra comer no São João. Tchau. Agora vou te falar, a química no meio ambiente é meio difícil de explicar. Com os homens poluem sem consciência, mas não esperam suas consequências. Pra ajudar o planeta, não deixo pra depois. Temos que controlar a emissão de CO2. A emissão de CO2. Voltei vir mandar outra rima. Fármacos são uma parte da medicina, que é constituído de remédios e vacina. Se liga, tô falando de farmacologia, que produz os remédios que consumimos hoje em dia. Falando de hoje em dia, vou falar um pouco da nossa tecnologia, que é o estudo e conhecimento de verdes cientistas com base em fundamento. E agora, pra acabar, vamos mandar um salve pro terceiro ano lá. Casa professora.
professor, é nós aí. Dá um 10 pra gente aí, pô. Tamo precisando. Ficamos por aqui. Boa tarde.